Olá! Hoje vamos embarcar juntos em uma jornada fascinante pelo mundo das árvores. Esses seres incríveis que estão ao nosso redor e muitas vezes passam despercebidos no nosso dia a dia. Você já se perguntou: as árvores são apenas seres imóveis na floresta ou, na verdade, engenheiros biológicos extraordinários da Terra? Pois é, neste planeta existem espécies de árvores realmente surpreendentes. Algumas sangram uma seiva vermelha, outras explodem para espalhar suas sementes. Algumas vivem por milhares de anos, e outras têm troncos com cores de arco-íris. Neste vídeo, vamos explorar algumas das árvores mais estranhas e impressionantes do mundo. Qual delas mais chamou sua atenção? Deixe um comentário abaixo. E não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para não perder as próximas descobertas fascinantes. Número 1. Pterocarpus angolensis, a árvore que sangra. Pterocarpus angolensis, originária do sul da África, é uma espécie de árvore da família das leguminosas com um mecanismo de defesa biológica muito especial. Quando a casca ou o tronco da árvore sofre algum dano mecânico, ela libera uma seiva vermelho escura que se parece com sangue humano. Esse líquido não tem apenas função visual. Ele contém mais de 20% de taninos em sua composição química. Esses compostos fenólicos atuam como potentes agentes antifúngicos e antibacterianos, coagulam rapidamente para selar a ferida e impedir a entrada de patógenos em ambientes de altas temperaturas. Do ponto de vista científico, essa resina tem sido estudada por suas propriedades farmacológicas, especialmente no tratamento de doenças relacionadas aos olhos e ao sangue. Além disso, a madeira da árvore possui alta densidade de fibras, o que lhe permite flutuar bem e resistir muito à decomposição, tendo sido historicamente um material importante na construção artesanal de embarcações. Número 2. Manchineel, Hippomane mancinella. Registrada no Guinness como a árvore mais perigosa do mundo, a Manchineel é um componente importante dos ecossistemas costeiros do Caribe. Todas as partes da árvore contém toxinas complexas, incluindo compostos diterpenos do tipo Forbol. Seu sistema químico é tão perigoso que até a água da chuva que escorre pelas folhas pode causar queimaduras químicas na pele humana, pois carrega compostos de látex solúveis em água. Os frutos dela se parecem com pequenas maçãs, mas, se ingeridos, podem causar inchaço severo no esôfago e até levar à morte. Mesmo assim, seu valor ecológico é insubstituível. O sistema de raízes extremamente denso da árvore funciona como uma primeira linha de defesa contra a erosão costeira e ajuda a reduzir o impacto de tempestades tropicais. Isso é um lembrete científico de que a toxicidade extrema, às vezes, é uma estratégia evolutiva para proteger infraestruturas naturais importantes contra interferências externas. Número 3. Wawona Tunnel Tree, a sequoia gigante. Localizada anteriormente no Parque Nacional de Yosemite, a sequoia gigante chamada Wawona tornou-se um caso de estudo sobre a interação entre seres humanos e a estrutura biológica das árvores. Em 1881, um túnel de 2,5 metros de largura foi perfurado através da base da árvore para permitir a passagem de veículos. Essa intervenção interrompeu o fluxo de nutrientes na camada do câmbio e alterou a distribuição de cargas mecânicas do tronco. A silvicultura moderna usou esse caso para compreender melhor como alterações no sistema radicular e na base estrutural podem limitar a longevidade dessas plantas gigantes. Por fim, a árvore caiu em 1969, após um acúmulo excessivo de neve. Hoje, o tronco permanece no chão da floresta, continuando a cumprir uma função ecológica importante: reciclar biomassa e servir como habitat e fonte de nutrientes para o solo durante séculos de decomposição lenta. Número 4. Bambu, Bambu soideae. O bambu, na verdade, não é uma árvore no sentido botânico, mas uma gramínea gigante que detém o recorde mundial de crescimento vegetal. Algumas espécies, como Philostachys edulis, podem crescer até 91 centímetros em apenas 24 horas. A estrutura do bambu é composta por fibras de celulose organizadas longitudinalmente ao longo do caule, com nós que funcionam como reforços estruturais transversais. Graças a isso, o bambu possui resistência à compressão superior à do concreto e resistência à tração comparável à do aço.
Ecologicamente, o bambu funciona como uma ferramenta natural de engenharia climática. Ele absorve cerca de 35% mais CO2 e libera mais oxigênio do que muitas florestas de madeira dura. Seu sistema de rizomas subterrâneos também ajuda a prevenir a erosão do solo e a estabilizar terrenos instáveis em regiões de monções com uma eficiência mecânica impressionante. Número 5. Ceiba pentandra, a árvore de Sumauma, também conhecida como Silk Cotton Tree. No complexo arqueológico de Ta Prohm, no Camboja, a árvore Ceiba pentandra cria um espetáculo impressionante de invasão biológica sobre antigas estruturas de pedra. A árvore desenvolve grandes raízes tabulares, chamadas buttress roots, que se espalham pela superfície do solo. Em florestas tropicais, onde a camada de solo rico em nutrientes é muito fina, as raízes não procuram profundidade, mas sim estabilidade mecânica e matéria orgânica na superfície. Cientificamente, a relação entre a árvore e o templo pode ser considerada uma forma de simbiose física forçada. As raízes penetram nas fendas das pedras, degradando-as por processos químicos e mecânicos, mas ao mesmo tempo funcionam como uma espécie de estrutura externa que ajuda a manter as antigas paredes de pé. As sementes da árvore são envolvidas por uma fibra hidrofóbica chamada kapok, usada na indústria devido ao seu baixo peso e alta flutuabilidade, além de funcionar como um excelente isolante térmico natural. Número 6. Árvore de Judas, Cercis siliquastrum. Imagine um tronco antigo e escuro do qual milhares de flores rosa arroxeadas brotam diretamente da madeira, sem precisar de galhos jovens para sustentá-las. A cena parece como se o tronco estivesse derramando pétalas luminosas, quebrando as regras normais da simetria vegetal. Esse fenômeno é chamado de caulifloria, quando flores crescem diretamente no tronco e em ramos mais velhos. Diferente da maioria das árvores, Cercis siliquastrum produz flores no próprio tronco principal e nos galhos maduros. Originária da região do Mediterrâneo, a árvore possui uma incrível capacidade de sobreviver em solos secos e climas severos. Suas flores não são apenas bonitas, também são comestíveis e têm um leve sabor ácido. O nome popular da árvore está ligado à lenda de Judas Iscariotes. Segundo a tradição, suas flores originalmente eram brancas, mas teriam se tornado rosadas por vergonha após a traição. Além do mito, a árvore de Judas simboliza a capacidade de renascer das partes mais antigas e feridas, transformando cicatrizes em explosões inesperadas de vida e cor. Número 7. Eucalipto arco-íris, Eucalyptus deglupta. Eucalyptus deglupta é a única espécie de eucalipto que ocorre naturalmente no hemisfério norte, principalmente no sudeste asiático. Sua característica mais marcante é o tronco multicolorido, resultado de uma combinação entre processos bioquímicos e a descamação natural da casca. A árvore perde pedaços de sua casca externa em diferentes épocas do ano, revelando uma camada interna de cor verde brilhante. Quando exposta ao ar, a clorofila e os taninos passam por oxidação gradual, fazendo com que as cores mudem para azul, roxo, laranja, vermelho e finalmente vermelho escuro antes que a casca se desprenda novamente. Esse processo não é apenas estético. A descamação constante impede que plantas parasitas e outros organismos se fixem permanentemente no tronco. Na silvicultura sustentável, essa espécie é altamente valorizada devido ao seu rápido crescimento e à produção de polpa de madeira de alta qualidade, ajudando a reduzir a pressão sobre florestas naturais. Número 8. Árvore sangue de dragão, Dracaena cinnabari. Dracaena cinnabari, espécie endêmica da ilha de Socotra, no Iêmen, possui um formato que lembra um guarda-chuva invertido. Essa estrutura é uma adaptação geométrica para coletar água em ambientes extremamente secos. Os ramos densos e entrelaçados criam sombra máxima para o sistema radicular, reduzindo significativamente a evaporação da água do solo. Ao mesmo tempo, a copa captura a umidade da névoa marinha, que se condensa e goteja em direção às raízes.
A resina vermelha da árvore, rica em flavonoides e compostos resinosos, tornou-se um produto comercial desde a época do Império Romano, devido às suas propriedades medicinais e ao uso como corante para instrumentos musicais de alto valor, incluindo os famosos violinos Stradivarius. Hoje, a espécie é considerada vulnerável, pois as mudanças climáticas estão reduzindo a quantidade de neblina matinal, uma fonte essencial de água para sua sobrevivência. Número 9. Jabuticaba, Plinia cauliflora. Plinia cauliflora, árvore nativa do Brasil, desafia a forma tradicional das árvores frutíferas por meio do fenômeno da caulifloria, flores e frutos que crescem diretamente no tronco. Diferente da maioria das árvores, onde os frutos surgem nas pontas dos galhos jovens, a jabuticabeira produz flores e frutos diretamente no tronco principal e nos ramos mais antigos. Essa estratégia evolutiva permite que animais que não voam, como tartarugas e pequenos mamíferos terrestres, se alimentem facilmente dos frutos e ajudem a espalhar suas sementes. Os frutos têm casca escura rica em antocianinas, poderosos antioxidantes que ajudam a proteger a biomassa da planta contra a radiação ultravioleta. Esse fenômeno botânico também permite que a árvore produza grandes quantidades de frutos sem sobrecarregar galhos finos com peso excessivo. Número 10. Pinheiro bristlecone, Pinus longaeva. Nas White Mountains, na Califórnia, o Pinus longaeva redefiniu os limites da longevidade biológica. Um indivíduo famoso chamado Metúsela tem mais de 4.850 anos, o que significa que já estava vivo quando as pirâmides do Egito estavam sendo construídas. O segredo dessa longevidade está em seu crescimento extremamente lento. Em alguns casos, o tronco aumenta apenas alguns milímetros em espessura por década. A madeira é extremamente densa e rica em resina, tornando-a quase imune a fungos, bactérias e insetos. Mesmo após morrer, a árvore pode permanecer de pé por séculos, sem se decompor. Para a ciência do clima, os anéis de crescimento desse pinheiro funcionam como um registro climático extraordinário, preservando informações sobre variações de temperatura e períodos de secas extremas ao longo de quase 5.000 anos da Era do Holoceno. Prepare-se para embarcar em uma jornada de descoberta das árvores mais estranhas do planeta, seres vivos que parecem ter saído de outro mundo. Desde a árvore sangue de dragão em terras áridas, as gigantescas sequoias que podem viver por milhares de anos, até a velvetia, que desafia os desertos mais severos, e até palmeiras que parecem se mover. Cada espécie é uma prova do incrível poder de adaptação da natureza, onde a realidade às vezes é ainda mais fascinante do que a ficção científica. Se você gosta dos mistérios do mundo natural, não se esqueça de deixar um like, um comentário e se inscrever no canal para não perder as próximas descobertas incríveis. Volemia nobilis, a árvore pré-histórica escondida. Volemia nobilis, conhecida como pinheiro de Volemi, é uma das descobertas botânicas mais surpreendentes do século XX. A espécie foi encontrada em 1994 em um cânion remoto do Parque Nacional Volemi, na Austrália, depois de ter sido considerada extinta há milhões de anos. Com uma casca escura de textura semelhante a bolhas e folhas em forma de agulha, dispostas de maneira incomum, a volemia tem uma aparência curiosa, lembrando uma planta da era pré-histórica. A árvore pode atingir até 40 metros de altura, com tronco reto e casca espessa que funciona como uma armadura natural, protegendo contra incêndios florestais e variações extremas de temperatura. As folhas são densas, estreitas e crescem em pares opostos, formando uma estrutura ao mesmo tempo antiga e única. A volemia é monóica, produzindo cones masculinos e femininos na mesma planta, o que favorece a reprodução em ambientes isolados. Com crescimento lento e grande resistência, essa espécie permaneceu praticamente inalterada desde a época dos dinossauros. Atualmente, existem pouquíssimos indivíduos na natureza, tornando sua conservação essencial, não apenas para proteger uma espécie rara,
mas também um fragmento vivo da história da Terra. Ginkgo biloba, o fóssil vivo do mundo vegetal. Ginkgo biloba é uma das árvores mais antigas ainda existentes no planeta, com uma história evolutiva de mais de 200 milhões de anos. Surgida na era dos dinossauros e praticamente sem mudanças em sua forma ao longo do tempo, é conhecida como um fóssil vivo. Suas folhas em forma de leque, com duas lóbulas, e a ramificação característica dão ao ginkgo uma aparência clássica e distinta em comparação com a maioria das árvores modernas. A árvore pode atingir entre 20 e 35 metros de altura, com tronco reto, casca cinza clara que se torna fissurada com o tempo. No outono, toda a copa adquire uma coloração amarelo-dourada intensa, criando uma paisagem impressionante. O ginkgo é dioico. Árvores masculinas produzem estruturas de pólen, enquanto as femininas formam sementes com uma camada externa carnosa. O que torna o ginkgo realmente especial é sua extraordinária resistência. Alguns indivíduos vivem mais de 1000 anos e suportam bem poluição, pragas e condições urbanas severas. Algumas árvores até sobreviveram à explosão atômica em Hiroshima. Hoje, o ginkgo é valorizado tanto pelo paisagismo quanto pelo uso medicinal, simbolizando resistência e longevidade. Araucaria araucana, também chamada de pinheiro do Chile ou monkey puzzle, é uma das árvores mais antigas e de aparência mais singular do mundo. Com estrutura simétrica em forma de pirâmide e ramos dispostos em camadas regulares, ela lembra as florestas da era pré-histórica. Originária das regiões montanhosas dos Andes, no Chile e na Argentina, essa espécie está adaptada a climas frios, ventos fortes e solos pobres em nutrientes. A árvore pode alcançar entre 40 e 50 metros de altura, com tronco reto e casca grossa e rugosa, que ajuda a resistir ao fogo e às variações de temperatura. Suas folhas são rígidas, pontiagudas e densas, reduzindo a perda de água, uma característica essencial para sobreviver em ambientes severos. Os cones femininos produzem sementes comestíveis, que já foram uma importante fonte de alimento para o povo indígena Mapuche. A araucaria pode viver mais de 1000 anos, graças ao crescimento lento, à madeira densa e à resistência a pragas. Além de sua importância ecológica nas florestas andinas, a espécie também serve como um registro vivo das mudanças climáticas da região ao longo de milênios. Hevea brasiliensis, conhecida como seringueira, é famosa mundialmente por produzir látex, matéria-prima essencial para diversas indústrias modernas. No entanto, em seu ambiente natural na floresta amazônica, essa árvore também está associada a um fenômeno raro e quase surreal: madeira que brilha no escuro. Quando a árvore morre ou sofre danos, sua madeira pode ser colonizada por fungos bioluminescentes, especialmente do gênero Mycena. Esses organismos produzem luz por meio de uma reação química entre luciferina e luciferase na presença de oxigênio. O resultado é um brilho verde suave e fantasmagórico, visível na escuridão total da floresta. Exploradores do passado chamavam esse fenômeno de fogo fátuo ou fogo das fadas, devido ao seu aspecto misterioso. A luz emitida praticamente não gera calor, sendo considerada luz fria, o que indica alta eficiência biológica. Nas condições úmidas e ricas em matéria orgânica da Amazônia, o ambiente torna-se ideal para que esse espetáculo natural aconteça. Eucaliptus deglupta, conhecido como eucalipto arco-íris, é uma das árvores de aparência mais impressionante e incomum do mundo. À primeira vista, muitas pessoas acreditam que seu tronco foi pintado, devido às faixas de cores vibrantes em tons de verde, azul, roxo, laranja, vermelho e marrom. No entanto, esse efeito é totalmente natural. O fenômeno ocorre por causa da renovação contínua da casca. Quando a camada externa se desprende, revela uma superfície interna verde-viva rica em clorofila. Com o tempo, a exposição ao ar e à luz provoca oxidação, fazendo com que as cores mudem gradualmente para azul,
roxo, vermelho e marrom. Cada faixa representa um estágio diferente do envelhecimento da casca, criando uma obra de arte viva em constante transformação. Originária das regiões tropicais do Sudeste Asiático e da Oceania, essa árvore pode ultrapassar 60 metros de altura e apresenta crescimento rápido. A troca frequente de casca também ajuda a eliminar parasitas, fungos e insetos. Além de sua beleza única, o Eucalyptus deglupta é amplamente cultivado para a produção de madeira e papel, combinando valor estético e econômico. Se os seres humanos medem a vida em décadas, essas duas espécies de árvores medem sua existência em milênios. Pinus longaeva, um antigo pinheiro das montanhas do oeste dos Estados Unidos, pode viver mais de 4.800 anos. Isso significa que alguns indivíduos ainda existentes hoje já estavam enraizados quando as primeiras pirâmides do Egito foram construídas. Vivendo em ambientes frios, secos, com solos pobres e ventos fortes, essa espécie cresce extremamente devagar. Paradoxalmente, essas condições severas se tornam uma vantagem, reduzindo pragas e competição e permitindo a formação de uma madeira densa e rica em resina, que oferece proteção natural. Em alguns casos, apenas uma pequena parte do tecido vivo é suficiente para manter toda a árvore viva. Já Sequoia dendron giganteum impressiona por seu tamanho colossal. Com mais de 80 metros de altura e podendo viver por mais de 3.000 anos, as sequoias gigantes funcionam como arquivos vivos da história climática da Terra. Sua idade é determinada pelos anéis de crescimento, cada um refletindo as condições ambientais de um determinado ano. Sem crescer rapidamente ou gastar energia em expansão constante, essas árvores sobrevivem graças a uma estratégia de resistência e acumulação de força ao longo de milhares de anos, testemunhas silenciosas do tempo. No deserto da Namíbia, um dos mais antigos do planeta, com mais de 50 milhões de anos, vive uma planta que parece pertencer a outro mundo, Welwitschia mirabilis. Sem copa e sem ramos, essa espécie possui apenas 2 folhas durante toda a sua vida. Elas crescem continuamente a partir da base e nunca caem. Ao longo de centenas de anos, os ventos do deserto as rasgam em longas tiras que se enrolam sobre o solo, criando uma forma que lembra mais uma criatura pré-histórica do que uma planta. Em um ambiente extremo, com altas temperaturas, chuvas raras e solos pobres, a Welwitschia pode viver mais de 1000 anos. Seu segredo de sobrevivência está na capacidade de absorver a umidade da neblina costeira trazida pelo Oceano Atlântico. As folhas largas capturam as minúsculas gotas de água presentes no ar e as conduzem até o profundo sistema radicular. Pertencente ao grupo Gnetophyta e sendo a única espécie do seu gênero, Welwitschia mirabilis representa uma linhagem evolutiva única. Em vez de competir em florestas densas, ela sobrevive por meio de uma adaptação quase perfeita às condições severas do deserto, um lugar onde a vida é extremamente rara. Nas florestas tropicais úmidas da América Central e do Sul, Socratea exorrhiza chama a atenção por sua aparência de estar apoiada sobre várias pernas. Seu tronco não cresce diretamente do solo, mas é sustentado por longas raízes escora, que se estendem ao redor como suportes. Essa estrutura cria a forte impressão de que a árvore pode se mover, dando origem à história da chamada palmeira que anda. Na realidade, estudos mostram que a árvore não se desloca de forma significativa. As raízes escora são uma adaptação ao solo florestal macio, úmido e instável. Elas distribuem o peso do tronco, aumentam a fixação, melhoram a drenagem e reduzem o risco de queda durante ventos fortes ou processos de erosão. Na Amazônia, onde a competição por luz é intensa, a capacidade de desenvolver novas raízes em direções mais favoráveis pode ajudar a planta a ajustar sua inclinação ao longo do crescimento. Esse processo cria a impressão de um reajuste contínuo.
Sua forma semelhante a pernas também ativa a percepção humana de movimento, tornando essa espécie um dos exemplos mais interessantes de como a natureza pode criar ilusões visuais surpreendentes. Na percepção humana, o fogo costuma estar associado à destruição. No entanto, no ecossistema da Sierra Nevada, na Califórnia, o fogo é essencial para a sobrevivência de Sequoia dendron giganteum, a sequoia gigante. Essas árvores, que podem ultrapassar 80 metros de altura e viver mais de 3.000 anos, já resistiram a inúmeros incêndios naturais e, paradoxalmente, dependem deles para se reproduzir. Incêndios naturais de intensidade moderada removem a vegetação rasteira e os arbustos que competem por recursos, além de enriquecer o solo com nutrientes provenientes das cinzas. Mais importante ainda, o calor ajuda a secar e abrir os cones da sequoia, que podem permanecer fechados por muitos anos. Quando se abrem, liberam centenas de pequenas sementes exatamente no momento em que a competição é mínima. A sobrevivência dessa espécie é possível graças à sua casca extremamente espessa, que pode ultrapassar 60 centímetros, rica em taninos e com baixo teor de resina inflamável. Essa camada funciona como um isolante natural, protegendo os tecidos vivos do calor intenso. Em vez de resistir aos desastres naturais, a sequoia gigante evoluiu para viver em harmonia com o fogo, transformando uma força destrutiva em uma oportunidade de renovação. A natureza sempre guarda histórias que vão muito além da imaginação humana. Desde árvores que vivem por milhares de anos e sobrevivem em ambientes extremos, até formas tão incomuns que parecem pertencer a outro planeta, tudo isso revela a incrível resistência e a extraordinária capacidade de adaptação da vida. Cada espécie não é apenas um organismo vivo, mas também um testemunho silencioso do tempo e da história da Terra. Se você achou essa jornada interessante, não se esqueça de curtir, compartilhar, deixar um comentário e se inscrever no canal para continuar explorando as maravilhas do mundo natural. Você acredita que com apenas 10 espécies de flores, o mundo vegetal já seria capaz de nos deslumbrar com sua beleza e a magia da natureza? Dos cachos vibrantes que florescem com resiliência, como o phlox, a elegância imponente do lírio imperial, Crown Imperial, passando pelo lendário azul da centáurea, Cornflower, ou a estrutura intrincada da flor da paixão azul, Blue Passion Flower. Cada espécie carrega uma história única, um charme irresistível. No vídeo de hoje, vou te levar para explorar a beleza completa dessas 10 flores incríveis. Se você gostar, não se esqueça de deixar um like, um comentário e se inscrever no canal para me dar aquela força para continuar criando vídeos. Número 1. Phlox. O phlox é uma das plantas perenes mais queridas, graças à sua capacidade de produzir flores densas e duradouras. Ele é um arbusto baixo, que se destaca por seus cachos de flores pequenas e vibrantes, que exalam um perfume suave e vêm em uma variedade incrível de cores. Do branco puro, rosa delicado, ao roxo intenso ou vermelho profundo, super atraente. O que torna o phlox tão especial é seu longo período de floração, que começa no início do verão e vai até as primeiras geadas do outono, às vezes durando de 8 a 10 semanas. A planta prefere locais com bastante sol, solo bem drenado e se desenvolve melhor em terra úmida e fértil. Além disso, o phlox é bastante adaptável a diversas condições, mantendo o jardim sempre vibrante e cheio de vida. Número 2. Digitalis purpurea, ou dedaleira. Os cachos de flores da Digitalis purpurea, que se erguem verticalmente, nos fazem lembrar pinceladas fortes apontando para o sol. As flores em forma de sino, de um tom rosa-púrpura, possuem manchas características em seu interior e crescem densamente em cachos ao longo do caule alto, criando uma sensação de delicadeza e destaque ao mesmo tempo. As folhas são grandes, ovais, com uma textura levemente aveludada e de um verde escuro profundo, o que cria um contraste marcante com a vivacidade das flores.
Esta planta é originária da Europa e da Ásia Ocidental. Prefere sol pleno ou sombra parcial e gosta de solo úmido e rico em nutrientes. Embora seu perfume seja muito suave, quase imperceptível, seu impacto visual à distância é extremamente forte. A Digitalis purpurea é frequentemente cultivada para adicionar altura e destaque, transformando canteiros e bordas de jardins em paisagens vibrantes, naturais e com um toque clássico inglês. Número 3. Lírio peruano, Peruvian Lily. O lírio peruano impressiona por sua beleza elegante e pelos desenhos intrincados, como se fossem pintados meticulosamente em cada pétala. Esta flor possui uma paleta de cores extremamente rica, do branco, amarelo, rosa intenso ao vermelho vibrante, muitas vezes acompanhada de listras ou manchas decorativas únicas que dão a cada flor uma aparência singular. O período de floração dura cerca de 6 a 8 semanas, geralmente começando em junho e se estendendo até meados de agosto, o suficiente para manter o jardim radiante durante todo o verão. O lírio peruano é adequado para ser plantado em locais com sol pleno ou meia sombra, solo bem drenado e umidade moderada. Graças ao seu tamanho compacto e cores vibrantes, é perfeito para canteiros, bordas de caminhos e até mesmo vasos decorativos. Originária da América do Sul, esta planta se adapta bem a diversos climas e é adorada pelos jardineiros por ser bonita e ter flores duradouras. Número 4. Margarida africana, ou Osteospermum. A margarida africana, ou Osteospermum, parece uma flor geometricamente perfeita, com pétalas dispostas em um círculo organizado, as pontas das pétalas levemente arredondadas e as cores variando do roxo profundo ao lavanda suave. O centro amarelo brilhante cria um destaque forte, fazendo a flor sobressair ainda mais sobre o fundo de folhas verdes e lustrosas. As flores geralmente crescem solitárias em caules longos, dando a impressão de guarda-chuvas delicados flutuando sobre a folhagem. O perfume do Osteospermum é bem suave, leve e só é fácil de sentir quando se chega perto. Uma característica interessante desta flor é que suas pétalas podem mudar de cor com a luz. No sol, elas ficam mais vibrantes, enquanto em uma sombra leve, tornam-se mais suaves e delicadas. Por florescer por muito tempo e ter uma simetria perfeita, a margarida africana sempre atrai olhares com sua elegância e vivacidade. Número 5. Fritillaria imperialis, também conhecida como lírio imperial. A Fritillaria imperialis, ou lírio imperial, se destaca imediatamente por seu caule alto e imponente, criando uma sensação de majestade no jardim. No topo de cada caule, há um grande cacho de flores em forma de sino, curvadas suavemente, em tons de laranja avermelhado intenso ou amarelo brilhante. As pétalas são lisas e macias, e logo acima delas, um arranjo de folhas verdes e frescas se assemelha a uma coroa, fazendo jus ao nome imperial. Esta planta é originária do Irã e Afeganistão. Prefere locais com bastante sol, solo fértil e bem drenado. Suas flores têm um cheiro bastante forte e um pouco amargo, que pode afastar alguns insetos, mas ainda assim exalam uma frescura característica. Graças à sua altura marcante e formato de flor incomum, o lírio imperial é frequentemente plantado como ponto focal em canteiros mistos, jardins de pedras ou em áreas paisagísticas frontais para criar um ambiente impressionante e dramático. Número 6. Centaurea cyanus, também conhecida como centáurea ou escovinha. Em meio a campos dourados ou canteiros de flores, a centáurea sempre se destaca como um ponto de luz azul profundo, impossível de ignorar. Suas pétalas azuis escuras formam cachos grandes e macios, que lembram pompons, transmitindo uma sensação de rusticidade e charme ao mesmo tempo. As folhas são estreitas e de um tom acinzentado, o que realça o azul vibrante das flores e cria um contraste decorativo muito elegante. Originária da Europa,
A centáurea prefere locais com bastante sol e solo leve, com fertilidade moderada. A flor tem um perfume suave, quase imperceptível, mas atrai abelhas e borboletas, enchendo o jardim de vida. Graças à sua resistência e beleza natural, a centáurea é frequentemente usada para dar um toque especial a canteiros, bordas mistas e jardins de estilo campestre. E tem mais. As flores secas mantêm a cor por muito tempo, sendo muito apreciadas em arranjos e decorações. Número 7. Lobelia cardinalis. A Lobelia cardinalis chama a atenção imediatamente com sua cor vermelha vibrante e a elegância de suas flores que se erguem. As flores vermelhas, bem agrupadas ao longo de hastes altas, formam verdadeiras velas que se destacam de longe, e as pétalas, um pouco alongadas e assimétricas, dão a impressão de que o conjunto das flores está em movimento, cheio de vida. Contra o fundo das folhas verdes escuras, o vermelho fica ainda mais intenso e poderoso, transformando esta planta num ponto focal ousado no jardim ou perto de lagos e riachos. As folhas ovais e lisas crescem densamente na base, realçando a altura e a delicadeza das flores que despontam lá em cima. Originária da América do Norte, a Lobelia cardinalis costuma crescer às margens de rios, em pântanos e em campos úmidos. A planta precisa de solo sempre úmido e de bastante sol. Embora quase não tenha cheiro, sua cor vibrante atrai beija-flores e borboletas, deixando o fim do verão ainda mais animado. Número 8. Lilium speciosum, ou lírio japonês, que exibe uma beleza luxuosa com suas pétalas largas e macias em tons de rosa e branco suaves. Elas são salpicadas por pontos vermelhos escuros, como se fossem pintados à mão. As pétalas curvam-se para trás, formando uma espécie de taça aberta e convidativa, o que torna cada flor delicada e marcante ao mesmo tempo. O perfume deste lírio é doce e intenso, ficando ainda mais evidente à noite, transformando o jardim num lugar mágico e sedutor. Originária do Japão, a planta prefere locais com sol pleno ou sombra parcial, em solo solto, fértil e bem drenado. As folhas estreitas e verdes crescem em espiral ao redor do caule, criando um forte contraste com as flores grandes. Por sua beleza ornamental e perfume encantador, o lírio japonês é frequentemente cultivado em bordas de canteiros, em arranjos florais e como flor de corte, fazendo com que qualquer composição se torne uma verdadeira obra de arte. Número 9. A Bromélia vaso de prata, ou a Echmea fasciata. A Bromélia vaso de prata parece uma escultura exótica criada pela própria natureza. Suas folhas longas e suavemente curvadas formam uma roseta densa, de um verde prateado com um brilho suave, que confere um ar de sofisticação e originalidade. No centro surge uma inflorescência rosa vibrante que mantém sua beleza ornamental por muitos meses. Embora as flores em si sejam pequenas, o contraste entre as pétalas delicadas e as brácteas vibrantes torna o conjunto inesquecível e marcante. Essa planta é nativa da Mata Atlântica brasileira. Na natureza, ela geralmente cresce em árvores, absorvendo a umidade da chuva e do ar. O perfume da flor é muito suave, quase imperceptível, o que realça ainda mais o seu valor visual. Um detalhe interessante é que a roseta de folhas pode acumular água, criando um mini ecossistema para insetos. Essa capacidade faz da Bromélia vaso de prata um símbolo de vitalidade e de uma incrível harmonia com o ambiente ao seu redor. Número 10. A flor do maracujá azul, ou Passiflora caerulea. A flor do maracujá azul é de tirar o fôlego, com sua estrutura complexa que parece uma pequena obra de engenharia. As 5 pétalas externas se unem a 5 sépalas, formando a base, enquanto o centro é adornado por uma coroa de filamentos finos, que parecem raios de sol. As pétalas são de um azul claro misturado com branco, e o centro é de um azul vibrante com toques roxos, criando uma harmonia de cores incrivelmente atraente. O perfume da Passiflora caerulea
é doce e intenso, e fica mais perceptível nas primeiras horas da manhã. As folhas são verde escuras, divididas em 3 lóbulos, servindo como um fundo perfeito para realçar a exuberância da flor. A planta floresce por um longo período, e cada botão que se abre revela claramente sua geometria e sua estrutura sofisticada. A flor do maracujá azul impressiona pela sua vitalidade, precisão e arquitetura única, como uma pequena obra-prima no mundo vegetal. Então, acabamos de explorar 10 espécies de flores deslumbrantes e únicas, cada uma com sua cor, forma e charme particular, que fazem a natureza ser ainda mais mágica. Desde flores vibrantes e perfumadas, até aquelas com estruturas curiosas que parecem obras de arte, todas provam que o mundo vegetal está cheio de surpresas. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like, deixar um comentário sobre qual flor mais te impressionou e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Existem flores que florescem apenas à noite, como fantasmas silenciosos, e outras que brilham como joias preciosas na natureza. Cada uma tem sua própria história, misteriosa e cativante, que fica gravada na memória de quem as vê. Hoje vamos levá-lo a descobrir essas belezas, as 15 flores que desabrocham à noite, onde a beleza e a estranheza se unem. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar um comentário, um like, se inscrever no canal e compartilhar para que mais pessoas possam descobrir. Número 1. Daylily, ou a flor de um dia, a rainha da floração duradoura no mundo vegetal. Pertence à família dos lírios, mas tem uma personalidade super fofa, simples, vibrante e sempre cheia de energia. A época de floração da Daylily vai de junho até o final do verão, geralmente de 6 a 8 semanas seguidas, e até mais se o clima colaborar. As Daylilies vêm em todos os tipos e cores, desde tons pastel suaves até laranjas, vermelhos e amarelos vibrantes como o sol. Mas o mais interessante é que cada flor dura apenas um dia. Ela desabrocha e à noite já se despede. Parece triste, mas não é, porque sempre há novos botões prontos para substituí-la, criando uma sequência de florescimento contínuo que é um espetáculo para os olhos. Esta flor adora sol, mas também não despreza uma sombra leve. Basta um solo bem drenado para a Daylily prosperar como uma bala de coco fora da validade. Por ser fácil de cuidar, super adaptável e sempre radiante, a Daylily é plantada em todo o mundo, desde bordas de caminhos, pequenos jardins até jardins ornamentais. Uma flor que é linda, produtiva e cheia de otimismo, exatamente o que você quer encontrar todas as manhãs. Número 2. Blue Days. O nome já sugere frescor, e de fato, esta flor parece uma mini nuvem azul repousando no chão. As flores são pequenas, mas desabrocham densamente, num azul celeste vibrante com um ponto branco no centro, como se alguém tivesse tocado o centro da flor com um pincel para torná-la ainda mais adorável. As pétalas são redondas, um pouco brilhantes, parecendo pequenos pratos que cintilam sob o sol. Evolvulus glomeratus. O nome científico soa um pouco marrento, mas a flor é bem de boa. Sua característica mais marcante é a cobertura super densa. Cada moita parece vestir um manto azul novinho em folha, criando um efeito de tapete de flores azuis que se estende infinitamente. As folhas são pequenas, verdes e ovais, contribuindo para que a cor da flor se destaque ainda mais, como se quisesse mostrar sua beleza a todo o jardim. A floração da Blue Days é bem longa. Cada botão que abre revela um tom de azul refrescante em uma forma organizada e charmosa. Por ser bonita, simples e transmitir uma vibe relaxante de fim de semana, a Blue Days é sempre popular para ser plantada como tapete, borda de caminho ou para adicionar frescor e um toque agradável ao jardim. Número 3. Azaleia flamejante. Só de ouvir o nome já dá para sentir o calor. E de fato, esta flor surge na primavera com tons de laranja e vermelho tão vibrantes que parecem ter um efeito de chama próprio.
As pétalas são macias, ligeiramente onduladas, e crescem em cachos densos nos ramos, parecendo de longe que o arbusto inteiro está em brasa. O perfume é suave e doce, o suficiente para fazer você sentir que acabou de entrar em um jardim chique, mas sem ser exagerado. Rhododendron calendulaceum. O nome soa científico e difícil, mas a característica especial é fácil de ver. A espetacular transição de cor do amarelo na base da pétala, para o laranja no meio, e depois um vermelho vibrante na ponta. As folhas são verde escuras, ovais, e servem como um fundo profissional para a cor brilhante das flores. Por isso, cada flor desabrochada parece uma pintura perfeita em tons degradê. O período de floração também é bastante longo, com cada flor desabrochando completamente, exibindo suas curvas suaves. A azaleia flamejante realmente se parece com uma pequena chama congelada em forma de flor, tão marcante que você simplesmente tem que parar e olhar de novo ao passar por ela. Número 4. Aster. O nome já remete à estrela. E de fato, esta flor desabrocha e brilha como uma mini estrela no jardim. As pétalas são finas e longas, irradiando uniformemente ao redor do centro amarelo. Parece que você está observando uma Via Láctea de bolso. A Aster tem cores suficientes para te deixar deslumbrado. Lavanda suave, rosa doce, roxo escuro misterioso, azul celeste refrescante e branco puro, como se estivesse exibindo uma coleção de moda das 4 estações. Esta flor é nativa das regiões temperadas do hemisfério norte, adora climas frescos e agradáveis. A Aster gosta de solo fértil, e detesta solo encharcado. É o tipo de flor bonita, mas um pouco geniosa. No entanto, em compensação, elas são bem resistentes, aguentam bem o frio, e mesmo com uma geada leve, ainda florescem gloriosamente como se nada tivesse acontecido. As Asters geralmente florescem do final do verão ao outono, quando outras flores já estão cansadas e tirando uma folga. O período de floração dura de 6 a 8 semanas, o suficiente para o seu jardim manter sua beleza exuberante. E você ficará ainda mais surpreso ao saber que existe uma planta que parece capaz de criar uma verdadeira tempestade de fogo. Número 5. Firewheel Tree. O nome já sugere fogo, e de fato, esta árvore parece estar celebrando seu próprio festival de fogos de artifício. As flores são vermelho vivo, grandes, e dispostas em um círculo de até 20 centímetros, fazendo com que cada galho pareça uma tocha acesa em meio à folhagem verdejante. De longe, você com certeza vai pensar que alguém está ativando o modo efeitos de fogo no jardim. Nativa das florestas tropicais da Austrália, a Firewheel Tree prospera em encostas ensolaradas e vales úmidos. Suas flores vermelhas atraem pássaros, insetos e até mesmo mamíferos polinizadores, mostrando que é popular entre todas as espécies. As folhas são grandes e elegantemente lobadas, contribuindo para a sofisticação da árvore. O interessante é que a árvore floresce da primavera ao verão e, se o clima colaborar, pode florescer várias vezes. Não é à toa que a Firewheel Tree é plantada em parques ao redor do mundo como um destaque natural. Número 6. Estrela de Belém. O nome já evoca galáxias, e de fato, esta flor parece uma mini estrela que caiu no seu jardim. As pétalas brancas são ligeiramente alongadas, com uma listra verde na parte externa, criando uma aparência pura como se tivesse saído de um ateliê de design do universo. Embora pequena, a flor cresce em cachos densos, cintilando como um show de luzes LED em versão natural. O perfume é tão suave que você precisa se aproximar muito para senti-lo, bem ao estilo de um sábio, discreto, mas elegante. A Ornithogalum umbellatum se destaca pela simetria perfeita. Parece obra de um arquiteto de verdade, com cada pétala organizada e limpa como se tivesse sido traçada com régua. As folhas são longas, verdes e exuberantes, servindo como um fundo de alta qualidade que realça a cor branca.
O tempo de floração da estrela de Belém é bastante longo, com cada botão abrindo cuidadosamente como se fosse dirigido por um cineasta meticuloso. Não é de admirar que esta flor seja sempre amada, elegante, harmoniosa, com uma beleza suave que faz qualquer um parar por alguns segundos para admirá-la. Número 7. Flor da Paixão. O nome já evoca uma paixão sufocante e, de fato, a Passiflora elata é uma das flores que faz a gente bugar a mente de tão complexa. A flor é composta por 5 pétalas e 5 sépalas, organizadas em camadas como um vestido de gala. E no centro, há uma coroa de raios formada por filamentos fininhos. De longe parece que alguém cuidadosamente tricotou uma renda durante a noite. A cor roxa, vibrante com listras brancas, faz a flor da paixão parecer um mini show de fogos de artifício. E o centro amarelo intenso brilha como uma estrela central. O perfume é doce e intenso, a ponto de manhã, só de passar por perto, já sentir o cheiro. Graças à sua aparência exótica e estrutura que parece uma escultura viva, esta flor atrai muitos insetos para a polinização. O tamanho da flor pode atingir 10 centímetros, mas ainda mantém uma simetria que faz qualquer um exclamar: "Ué, é natural e tão organizada assim?" As folhas verde escuras e trilobadas criam um contraste perfeito, ajudando a flor a se destacar como se estivesse em seu próprio palco. 8. A planta obediente, também conhecida como flor da obediência. Só pelo nome, já dá para ver que ela é mais comportada que aluno exemplar em dia de prova. Essa flor é famosa porque, se você gentilmente ajeitar uma delas, ela fica quietinha na posição, sem reclamar um pio. Dá até dó de ver tamanha docilidade. As flores tubulares rosa-púrpura crescem densamente em cachos verticais, parecendo mini velas coloridas. O perfume é suave, adocicado, o suficiente para fazer você querer cheirar de novo. As folhas da Physostegia virginiana também são caprichadas, verdes e alongadas, criando um fundo perfeito para realçar os cachos de flores que estão em formação. O que torna a obediente tão especial é a sua capacidade de se manter na posição em que é colocada, fazendo com que o arbusto todo pareça super arrumado e organizado, como se tivesse acabado de sair de um salão de beleza. A estação de floração é longa, e as flores crescem de forma uniforme e densa, formando uma mancha de cor vibrante no jardim. Além de linda, a obediente faz qualquer um rir com sua obediência adorável. 9. Chocolate Cosmos. Só de ouvir o nome já dá para sentir o cheirinho delicioso e o sabor de uma sobremesa de luxo. Em meio a tantas flores vibrantes, ela escolhe se destacar pelo mistério. Suas pétalas são vermelho escuras, quase marrons, macias como veludo. Dá vontade de chegar o nariz bem perto. E sim, o perfume da Chocolate Cosmos é o seu grande trunfo. Cheiro de chocolate com um toque de baunilha, doce na medida certa. É um aroma que faz qualquer um exclamar: "Isso é flor ou bombom?" A origem dessa flor é do México e da América Central, onde o sol é forte e o solo drena bem. Mas como é um pouco exigente com suas condições de vida, a Chocolate Cosmos é considerada uma espécie rara no cultivo. É exatamente por essa exigência que ela se tornou um tesouro para os amantes de plantas exóticas e únicas, simbolizando elegância, sofisticação e um toque de segredo sedutor. Sinceramente, a Chocolate Cosmos é como um presente da natureza para quem gosta de cores e aromas únicos, diferentes e cheios de personalidade. É amor à primeira vista, e depois de sentir o cheiro, a única coisa que você vai querer é plantar uma muda. 10. Ervilha do deserto. Só pelo nome, já dá para sentir a poeira do deserto, mas não pense que ela é sem graça. Sob o sol escaldante do deserto australiano, essa flor floresce com bravura, como se dissesse: "Sol forte? Isso é fichinha para mim." Com suas pétalas vermelhas vibrantes,
como se tivessem sido pintadas com batom, e uma mancha preta no centro que parece um olho te observando, a ervilha do deserto se destaca de um jeito único. O interessante é que as pétalas são macias como veludo, e a forma lembra um chapéu tradicional indígena, o que a torna ao mesmo tempo exótica e encantadora. Mesmo vivendo em solo seco e pobre em nutrientes, a ervilha do deserto cresce forte, tipo aquelas flores que a gente não cuida e mesmo assim ficam lindas. Além de embelezar, essa flor é um pilar social no ecossistema do deserto, fornecendo alimento para insetos e pássaros locais. Por isso, a beleza da ervilha do deserto não é apenas exótica e marcante, mas também um símbolo de perseverança e do espírito de sobrevivência que nunca se rende às adversidades. 11. Planta morcego branca. Só o nome já dá uma vibe de super-herói noturno, mas ver de perto é ainda mais surpreendente. Se você encontrar essa flor por acaso no jardim, é bem provável que você congele por alguns segundos, achando que topou com alguma criatura mística. Com seu tom púrpura escuro, quase preto, e longos filamentos brancos pendurados como cabelos de fada, a planta morcego branca parece um par de asas de morcego prestes a alçar voo. O mais impressionante são os filamentos, que podem atingir até 30 centímetros, balançando suavemente com a brisa, fazendo a flor parecer realmente viva. O centro claro da flor cria um contraste marcante e as pétalas finas dão um toque ainda mais misterioso. Especialmente, essa espécie de taca integrifolia exala um perfume suave, um pouco picante, que aumenta a sensação de mistério. É o tipo de cheiro que você sente uma vez e não consegue explicar. Além disso, suas folhas grandes, verdes e brilhantes formam um pano de fundo perfeito, ajudando a planta morcego branca a se destacar ainda mais. Sem precisar de truques, só de estar ali, ela já te faz exclamar: "Que flor é essa que parece uma fantasia de Halloween o ano inteiro?" Esta é, sem dúvida, uma das flores exóticas mais estranhas e impressionantes que você pode encontrar. 12. Campanas amarelas. O nome lembra um sino tocando, mas na verdade é uma flor amarela vibrante que é de encher os olhos. Imagine-se passando pelo jardim e de repente você vê uma nuvem amarela no brilho máximo. Essa é a campana amarela, com seus grandes cachos de flores em forma de sino, amarelas e frescas como o sol da manhã. As pétalas são levemente abertas, como se estivessem sorrindo, e o perfume é suave, adocicado, um tipo de sedução que não é exagerada. As folhas verdes e alongadas crescem densamente, criando um fundo maravilhoso que faz o amarelo se destacar ainda mais, como se estivesse sob os holofotes. O que torna a Tacomã inesquecível é a densidade das flores, seu amarelo brilhante e a forma decorativa que chama a atenção. Cada cacho de flores parece uma vela dourada cintilando no jardim. E tem mais. A floração dura bastante. As flores desabrocham de cima para baixo, dando a impressão de que o arbusto está sempre iluminado. Em resumo, a campana amarela é aquela flor que você vê assim que entra no jardim, brilhante, alegre e com um ar de quem diz: "Eu sou amarela, eu brilho e tenho orgulho disso." 13. Gerânio resistente. Pelo nome, parece um guerreiro de aço, mas na verdade é uma flor fofinha e incrivelmente resistente. É o tipo de flor que você planta e quase esquece de cuidar, mas ela continua crescendo forte, feliz e florescendo abundantemente, como se nunca tivesse conhecido a tristeza. Esse gerânio resistente floresce continuamente por 8 a 10 semanas, do final da primavera até meados do verão. As cores são diversas, nem precisa falar: azul, roxo, rosa, branco, e ainda são decoradas com veias finas,
como se um artista tivesse pintado à mão, dando à flor um ar elegante e um toque de sofisticação discreta. A planta gosta de sol ou sombra parcial, e só precisa de solo úmido, mas bem drenado, para brilhar. A folhagem é densa, e a planta tem um formato compacto, então fica linda plantada na borda de caminhos ou em canteiros mistos, como uma pequena obra de arte. Especialmente, o gerânio resistente é super forte, resistente a pragas e doenças, e se adapta a vários tipos de clima. Em outras palavras, é uma flor que é bonita, fácil de cuidar e durável. A companheira perfeita para qualquer jardim. 14. Kokio. O nome parece de personagem de desenho animado do Havaí, mas na verdade é o famoso hibisco havaiano, lindo e que representa o espírito da ilha paradisíaca. Nas florestas tropicais úmidas dessas ilhas, o kokio cresce como lanternas vermelhas brilhantes, com 5 pétalas grandes e macias. É um espetáculo que impressiona logo de cara, por ser ao mesmo tempo marcante e adoravelmente simples. Essa flor gosta de viver em encostas de montanhas sombrias, onde a chuva é abundante e o clima ameno ajuda a planta a crescer forte, como se estivesse sempre recebendo um buff extra. Além de ser ornamental, o kokio tem um significado cultural muito profundo. O povo havaiano costuma usar a flor em colares lei tradicionais, em festivais ou em cerimônias de boas-vindas. É como a marca registrada da beleza nacional deles. No entanto, o kokio está enfrentando o risco de ter sua população reduzida devido à diminuição de seu habitat e à invasão de plantas exóticas. Mesmo assim, ela continua sendo um símbolo forte de vida, beleza e do espírito havaiano. Um lembrete suave, mas profundo, de que a natureza precisa ser amada e protegida. Número 15. Lírio-aranha. Pelo nome já dá para imaginar algo meio aracnídeo, mas relaxa. Essa flor é pura beleza e charme, sem rastejar pelas paredes. É uma daquelas flores que parecem ter saído de uma pintura, com uma aparência tão exótica e elegante que todo mundo precisa parar e admirar de novo. Suas pétalas e estames longos e finos se espalham como uma teia de aranha artística, ou como um guarda-chuva em miniatura se abrindo com orgulho. O branco é o mais comum, mas dependendo da espécie, o lírio-aranha também pode ser vermelho, rosa ou laranja. Uma coleção que dá para combinar com qualquer jardim. Essa flor é comum no Sudeste Asiático, América do Sul e no sul dos Estados Unidos, e adora lugares úmidos como margens de rios, pântanos e florestas densas. O interessante é que o lírio-aranha pode nascer tanto de sementes quanto de bulbos, então sua resistência é impressionante. Exige pouco cuidado, mas floresce muito. As flores geralmente aparecem no verão, exalando um perfume suave e doce, o suficiente para atrair insetos polinizadores. Com sua beleza elegante e design único, o lírio-aranha é sempre popular em paisagismo, simbolizando a graça natural sem esforço. Número 16. Verônica. Apesar do nome soar delicado, essa flor é do tipo "sou linda, mas não sou difícil de cuidar". Se você procura uma planta elegante, fácil de cuidar e que ainda dá flores lindas, a Verônica, também conhecida como Speedwell, é uma ótima candidata. Seus caules finos parecem modelos desfilando, e neles, incontáveis florzinhas azuis, rosas ou brancas, delicadas, mas que chamam a atenção. As flores da Verônica têm 4 pétalas em formato de estrela e crescem em cachos verticais, parecendo pequenos fogos de artifício explodindo no jardim. Essa espécie é nativa das regiões temperadas da Europa, Ásia e América do Norte. Então ela é bem tranquila, gosta de sol, aceita um pouco de sombra e só precisa de um solo fértil e bem drenado para viver bem. E o melhor, ela é super resistente à seca, uma verdadeira guerreira do jardim. A floração dura da primavera ao meio do verão, por umas 6 a 9 semanas,
Um período longo e vibrante que transforma qualquer gramado ou canto de jardim em um cenário de novela. Verônica, pequena, linda e encantadora de um jeito todo especial. Ao encerrar nossa jornada por essas flores únicas, percebemos que a natureza é uma artista grandiosa, sempre criando surpresas além da nossa imaginação. Cada flor, seja pequena ou exótica, carrega uma beleza própria e uma história que vale a pena contemplar. Esperamos que este passeio tenha trazido muitas curiosidades e novidades para você. Obrigado por acompanhar e nos vemos nas próximas viagens encantadoras pelo mundo vegetal.